poderei deixar de falar. Marcelo, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. E eu queria pedir que os irmãos fossem até ele e cumprimentassem ele. Vamos lá, irmãos. Faz muita falta ele aqui. E eu estou assim, quando eu vi ele, já me deu até um negócio assim. Falei, o Marcelo aqui. Irmãos, vamos lá? Demonstrar amor é ação. Ontem os jovens carimbaram isso na nossa cabeça. Não é? E agora ele vai ficar com vergonha, mas vai se sentir acolhido. Né, Marcelo? Depois você briga comigo, não tem problema não. Vamos prosseguir cantando Vim para adorar-te, pois afinal, essa é a nossa única intenção. Maravilhoso.
Vamos ficar em pé, porque nós somos de muita energia, né, Fagner? Vamos ficar em pé e vamos cantar Unidos pela Palavra. 54. Nós vamos por aqui porque a Alessandra vai tocar pra gente, tá bom? É o 54 do Inário, Adventista Novo. Tá bom? Pra sempre. Então, bora soltar aí. Eles vão tocar junto. Agora o negócio vai agregar. Finge aí, gata. Ela Finge tá aí. demais hoje, né? Já mexeu ali, agora tá mexendo ali. Ó. Tá demais, hein? Vamos orar, pastor. Vai dar certo. Ela vai fingir ali, Deus vai usar, o negócio vai dar certo. Aí mesmo, pode dar o play aí, tá? De poder, verdade que liberta, nós seremos unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito, ao Senhor vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas, ao vencer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Amém. Eu gostaria de chamar o Alexandre, que você viesse fazer uma prece para nós. Vamos colocar de joelho? Grandioso Deus e maravilhoso Pai. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em mais um culto estamos unidos pela tua santa palavra. Senhor, seja o convidado especial nessa noite.
Que seu Santo Espírito, ele possa pairar neste local, não somente nos corredores, mas em nossos corações. Use o mensageiro dessa noite, o pastor, que mais uma vez ele possa ser induzido pelo teu Santo Espírito, e aqui o Senhor possa falar com cada um de nós. Acima de tudo isso, ó Deus, purifica esse local através do teu perdão. Venha estar conosco, com aquelas pessoas que também não puderam estar aqui hoje, mas que seu Santo Espírito possa alcançar cada um deles. Em nome de Jesus, amém. Como estamos voltando, né, aos costumes, vamos ter o momento das ofertas. Oferta maior. Com oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre e viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre e viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar. Ajuda-me, Senhor, quero ser fiel e ouvir da tua voz. Bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu. Amém. Senhor, nosso Pai que está nos céus, obrigado, ó Pai, por nos trazer essa noite em tua casa. Abençoe a oferta que foi tirada, os ofertantes, aqueles também que não puderam participar, que eles recebam também uma porção dobrada do teu poder, que na próxima oportunidade eles possam participar dessa alegria que temos das tuas bênçãos em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, amém, ó Pai. Ela é filha da fé do meu pai. Quando a conheci, eu era um pouco menor. Para mim, é um grande motivo de alegria trazê-la de volta aqui no altar do Senhor, para ela adorar a Deus com a sua linda voz. Raquel, que Deus te use. Boa noite, irmãos.
imutável Deus de paz, o teu nome tem poder. El Shaddai, El Shaddai, Elcancana Adonai, exaltai o nome teu, El Shaddai. Foi tão grande seu amor que seu próprio filho deu para morrer e nos salvar da terrível perdição. E Jesus, o Salvador, se entregou por nós aqui, pelo nosso vil pecado, então morreu. El Shaddai, El Shaddai, El Nayona Adonai, imutável Deus de paz, o teu nome tem poder. El Shaddai, El Shaddai, Elcancana Adonai, exaltai o nome teu, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Elcancana Adonai, exaltai o nome teu, El Shaddai. Amém. Som. Você pode dizer amém? Mais uma vez. Mais uma vez. Porque o El Shaddai, o Todo-Poderoso, por meio de Cristo Jesus, por meio daquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, Ele se faz aqui presente. Foi honrado e glorificado por meio da sua voz, irmã Raquel. Que Deus continue exaltando, que o Senhor seja exaltado sempre que você louvar, quando você decidiu usar a sua voz para isso, pois para isso aqui viemos, como a Elaine mencionou também, quando cantamos ali o Vim para adorar-te, porque nós viemos, irmãos, todos para adorar o Senhor em coletividade. Uma ressalva importante é que todos nós, quando adentramos a casa do Senhor, o processo de adoração já começa a partir do momento que eu saio da minha casa. Então, às vezes, a gente pensa que uma pessoa que vem aqui pregar, preparada por Deus, a linda equipe, o lindo ministério de louvor que a gente tem aqui na nossa igreja, está adorando o Senhor. A pessoa que vem aqui cantar de forma tão bela como a irmã Raquel fez, estão adorando o Senhor. Mas a gente pensa, tá, mas e eu que estou sentado? A sua adoração, ela também deve não só estar ocorrendo, mas você é uma parte ativa dessa adoração. Porque nós não viemos aqui consumir um culto, nós não viemos consumir um programa ou um mero serviço religioso, mas nós viemos prestar culto ao El Shaddai, ao Todo-Poderoso. Nós viemos adorar o Senhor. Então, aí de onde você está, independente do banco no qual você está adorando o Senhor. Você está participando da adoração. Então, tenha certeza que por meio de Cristo, o Senhor, Ele se faz presente neste santo e bom lugar. Ao final, nós teremos a oportunidade de ouvir a irmã Raquel mais uma vez, né, para louvar o Senhor. E nós vamos, então, dar continuidade aqui à nossa série bíblica do Ministério da Profecia. Nós viemos, então, já tratando, né, dos temas primeiramente introdutórios acerca não só do Apocalipse, mas da história da salvação também. E agora nós estamos avançando nessa temática, agora sendo então o nosso quarto encontro, que nós vamos então abordar, se nós observarmos aí a imagem a seguir, nós falaremos hoje sobre a morte que traz vida. O Mateus vai estar nos ajudando ali, para nós avançarmos aqui na nossa fala, na nossa temática.
Então, o tema de hoje é a morte que traz vida, em relação não só ao sacrifício de Cristo, a importância dele para nós, e por que não só o sacrifício de Cristo, mas o serviço do santuário, ele é importante para a jornada cristã, ele é importante para o desenrolar da história da salvação. Importante nós entendermos, irmãos, que enquanto boa parte do mundo cristão e até do mundo evangélico resume tudo o que Cristo fez à cruz do Calvário, nós entendemos que Cristo, então, ele realiza expiação na cruz do Calvário. Algo necessário, algo importante e indispensável para a salvação da humanidade, de nós, seres humanos, algo que independe de nós, pois não tivemos qualquer participação nisso, mas um processo que não termina com a expiação em si. Quando olhamos para a Bíblia, a narrativa bíblica sobre a salvação e o serviço do santuário, que era também realizado lá no Antigo Testamento, som, tudo bem aí? Podemos continuar aqui. Eu tomei até um susto, desliguei o microfone para não deixar ninguém aí com o ouvido sensível, né? Deu certo? Então tá bom. Se for ter mais algum susto, só avisa para preparar o coração, viu? Eu não tenho sopro no coração nem nada e não quero desenvolver, tá? Minha filha está aqui 3 meses, vocês vão conhecê-la, a Estherzinha vai nascer, então eu quero que o coração esteja bem forte aí para as várias emoções que nós teremos com ela e com vocês também, tá bom? Então, queridos, nós entendemos que o processo não só de salvação, mas aquilo que Jesus, ele também acredita ao ser humano, passa pelo processo de expiação no primeiro momento, mas também envolve o processo de propiciação, quando o acusado, ele recebe paz em relação ao ofendido. E o que Cristo justamente faz ao morrer por nós, ao realizar a expiação na cruz do Calvário, é pagar não só o nosso resgate, pagar o preço da nossa, resolver ali a questão da condenação, pagar a dívida que nos condenava, e agora por meio da propiciação, conforme o próprio Paulo vai declarar no livro de Romanos, nós então temos paz com Deus, porque Cristo ele acredita em nosso favor, aquilo que ele realizou na cruz, e ao então fazer a propiciação, nós podemos orar a Deus, nos achegar a Deus com confiança, orar a Deus em nome de Jesus e entender que nesse momento o Senhor ele reclina o seu rosto para esta igreja por meio daquilo que Cristo fez. Então ele está atento à tua oração, ele está atento ao teu louvor. O nosso louvor, apesar de falho, imperfeito e pecador como é, ele foi aceito por Deus por meio de Cristo Jesus. E essa propiciação que ele realiza nos traz então paz com Deus através de Jesus Cristo. Eu quero orar com você. Depois da nossa oração, nós vamos ler o texto bíblico lá no livro de Hebreus. Você vai poder abrir então a sua Bíblia e nós vamos avançar aqui ao longo do nosso encontro. Se você puder, feche os seus olhos comigo e vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, mais uma vez nós louvamos o seu nome, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia se renova a cada dia e porque temos a certeza que o Senhor já providenciou o melhor para nós. Obrigado, Senhor, porque através de Cristo Jesus não fomos apenas salvos, mas agora somos transformados através do processo de santificação que o Senhor realiza em nós, que dura toda a nossa vida, mas que entendemos que a cada dia, pelo teu poder, nos assemelharemos mais a Cristo Jesus. Por isso, fala conosco, por meio da tua palavra. Permita que a nossa atenção esteja no Senhor, naquilo que o Senhor quer nos ensinar, e que tenhamos não só um reavivamento ao teu lado, mas saiamos daqui com a confiança de que o Senhor virá nos buscar, e que o Senhor enviará alguém para que cuidemos, amemos e preguemos o Evangelho. Esteja conosco, que o Senhor visite todos que estão com o coração não só aflito, desesperado, triste, porque o Senhor é o nosso conforto, o Senhor é o nosso consolador, o Senhor é o nosso alento, e queremos que o Senhor nos abrace com o teu poder e com o poder do Espírito Santo nesse momento. Nós oramos, crendo que o Senhor nos ouve, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, pode abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 9, no versículo de número 22, para nós introduzirmos aqui a nossa fala e nós entendermos o quão essencial o sacrifício de Cristo Jesus
é para cada um de nós. Nós entendemos que o mais importante no sentido do ser humano é a vida. A imagem a seguir vai nos mostrar que aquilo que as pessoas mais desejam, aquilo que as pessoas mais têm como não só princípio, aspiração, mas como sonho, é estarem vivos. O mais importante é a vida. Então, nós entendemos, inclusive por meio de Hebreus 9, 22, quando diz o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Quando nós pensamos acerca do derramar o sangue, do realizar a expiação, de Cristo ter morrido em nosso lugar, de entregar a sua vida para morrer por nós, a imagem a seguir ilustra exatamente isso, que o mais importante para qualquer ser humano é a vida. E ninguém quer morrer, ninguém quer deixar de existir, ninguém quer que o fôlego de vida ou a experiência de vida, a jornada cristã cesse, mesmo para aquelas pessoas que infelizmente estão passando por um tormento psicológico muito grande, sofrem de algum tipo de doença de origem psicossomática, como síndrome do pânico ou qualquer outra, que chega a ser não só uma sensação tortuosa para aquele que já teve e assim relata, a ponto de ter um aperto no coração tão grande, querendo morrer. Na verdade, a pessoa não quer morrer, ela quer que a dor passe, ela quer que a dor acabe, que a aflição termine. Então nós entendemos, e que mesmo para aquela pessoa que está num momento difícil, ela não quer deixar de viver, porque aquilo que o ser humano tem como mais importante, talvez no sentido não só instintivo, é a vida e a sua preservação. Se nós olharmos para a narrativa bíblica, o plano arquitetado pelo inimigo de Deus, não só no céu, mas sobretudo no jardim do Éden, quando ele chega para Adão e Eva, faz uma proposta indecente, e eles infelizmente aceitam, e eles comem então do fruto, nós então imaginamos que o plano dele poderia ser, primeiro, bom, eles comeram do fruto. Se eles comeram do fruto, então Deus vai destruí-los. Se Deus destruí-los, vai confirmar aquilo que eu o acusei de ser: um carrasco, alguém autoritário, um ser que não só é soberano, mas que a sua soberania obriga as pessoas a agirem como ele quer. Ou, segunda opção, Deus vai perdoá-los. E se Deus perdoá-los, da mesma forma que eles desobedeceram e foram perdoados, eu também terei que ser. E veja, Deus ele não só é justo, e além de justo, Deus também é coerente. E sendo justo e coerente, e a própria palavra de Deus dizendo que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, o pecado que não só é ofensivo a Deus, mas é contraditório, oposto e antagônico ao caráter de Deus, uma vez que o pecado lhe ocorre, Deus não pode simplesmente dizer assim: está tudo bem, passar a mão na cabeça, fingir que não existe, fechar os olhos ou fazer vista grossa como se o pecado ele não existisse. Não é assim que funciona, não é assim que o caráter de Deus funciona, na prática. Então tudo bem, Deus é justo, a lei diz que quem pecou deve morrer, deve pagar, porque o pecado é a transgressão da lei. E Romanos 6,23, nós também veremos ao longo do diálogo, ele mostra que o salário do pecado é a morte. Então pequei, mereço morrer. E Deus então ele é justo, e por Deus ser justo, quando há pecado, a exigência da lei é que devido ao pecado haja morte. E Deus então diz: tudo bem, vocês pecaram, e como vocês pecaram, conscientemente inclusive, já que foram avisados de que havia um tentador, que houve uma guerra no céu, e que eles deveriam estar juntos e atentos, e não o fizeram, então Deus declara: eu sou justo, a minha lei é justa, meu caráter é santo, a lei é santa, justa e boa. Se vocês pecaram, deve haver morte, e realmente vai haver, mas eu amo tanto vocês, que quem vai morrer sou eu. Extraordinário. Extraordinário pensar num Deus que não só é justo, mas que o amor dele o leva até as últimas consequências em prol do ser humano, a ponto de não só ser justo e santo e bom e coerente também,
e por conta dessa coerência, exigir que o sangue seja derramado, mas te amar tanto que escolhe morrer no seu lugar. Ao invés de permitir que você morra, ao invés de permitir que você pague, ele escolhe morrer e pagar a dívida por você. Poderíamos então fazer a seguinte pergunta a partir da imagem a seguir: que palavra revela o desejo humano mais fundamental? Que palavra expressaria qual é o desejo de todo ser humano? E a palavra vai ser projetada quando nós lemos que a resposta para esse desejo é sobrevivência. O desejo de se manter vivo. Do bebê até o vovô, nós temos aqui desde o mais novinho até o mais experiente. E todos podem declarar que o desejo é viver, sobreviver. Desejamos a vida e não a morte, ainda que a morte seja uma realidade temporária sim, que nos afeta, que nos faz mal, que nos chateia, que nos leva a pessoas a quem amamos. Ela é uma intrusa permitida por Deus por um certo período de tempo, até que Cristo logo venha e vivamos para sempre ao lado dele. Então a morte, sim, ela é uma intrusa em nosso meio. Ela será o último inimigo a ser vencido, mas na volta de Jesus nós cremos, segundo o que 1 Coríntios capítulo 15, dos 51 ao 54 diz, que tragada será a morte pela vitória, e que a morte irá morrer, deixará de existir. Eclesiastes então vai dizer que os vivos sabem que vão morrer. E esse destino, até Jesus voltar, ele é inevitável para todos. Mas não para nós que cremos. Não para nós que acreditamos que a volta de Jesus não é só um recomeço, mas é o início de uma eternidade com Cristo. Então, mesmo para aqueles que passem pela morte, mesmo para aqueles que passarem por esta fase, por esse desalento, por esse desagrado, por este infortúnio, a morte para o cristão não é o fim, porque aquele que crer em Jesus, ainda que morra, viverá. E digo mais, para aqueles que aqui estão, muitos de nós, pela graça de Deus, pois eu assim acredito, e oro para que você também o faça, nós seremos a geração que verá Jesus voltar. Então para nós, e se assim Deus quiser, esse grupo que aqui está, veremos a Jesus voltar, sem passar pela morte. Não vai ser fácil, é tribulação, é a grande angústia de Jacó, tribulação a qual nunca houve, mas assim como Deus nos permitirá passar por esse momento, certamente Ele também nos dará força e capacitação para isso, o poder do Espírito. Haverá uma eternidade além do que vemos e conhecemos agora? E se houver, como podemos ter certeza de que viveremos para sempre? Eu quero contar para você, montar aqui um panorama e contar uma história um tanto complicada que acontecia há não muito tempo do qual nós estamos hoje. A exemplo da cidade milenar de Petra, como vai ser projetado agora, no sul da Jordânia, na cidade dos Nebateus, as pessoas eles sacrificavam animais a Al-Uza, a sua deusa, e eles sacrificavam uma criança por ano a essa deusa. Eles davam à deusa o que mais amavam, porque eles queriam vida eterna. Então, como eles queriam viver, em troca eles davam a vida. Por como eles queriam continuar vivos, sendo abençoados, sendo guiados por essa deusa, então eles ofereciam aquilo que eles tinham de melhor. Infelizmente, era um costume até que comum para alguns deuses pagãos, não só Baal, Moloque e vários outros, que não só orientavam, mas exigiam que as pessoas sacrificassem vidas. E muitas delas, inclusive, eram sacrificadas ainda bebês. No caso dessa deusa, os nebateus então sacrificavam uma criança por ano para que eles continuassem vivendo, para que eles tivessem vida eterna. Eles davam à deusa o que mais amavam, porque eles queriam continuar vivendo. Agora, se nós observarmos, os nebateus eles desapareceram, conforme a imagem a seguir, e só restaram ruínas. Era uma falsa esperança. Mas há um único sacrifício verdadeiro para a vida eterna, e esse sacrifício tem nome, esse sacrifício é uma pessoa, e esse sacrifício inclusive foi entregue por você, Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador, de uma única vez. Diferente dos animais que eram sacrificados e tinham também o seu papel, porque apontavam para Jesus, milhões e milhões de animais foram mortos, ao longo da narrativa do Antigo Testamento e ao longo do que foi realizado, mas o sacrifício superior de Cristo, o sacrifício único, todo-poderoso, eterno, a própria divindade que se entrega através da humanidade, de uma vez por todas, o sacrifício foi realizado por nós.
Jesus ele venceu por nós e agora acredita essa vitória em nosso favor. De uma vez por todas, nós fomos não só justificados por Cristo, mas ele acredita isso a nós. Quero então fazer a você a seguinte pergunta. Se você ler comigo, vai dizer: qual a diferença entre Jesus morrendo na cruz e o sacrifício das crianças dos Nebateus? Qual é a diferença, conforme a imagem a seguir? O que difere a morte de Cristo do sacrifício das crianças e dos Nebateus? E eu vou pontuar com você pelo menos 4 coisas. A primeira é a seguinte: os Nebateus, eles acreditavam que a sua deusa, pode avançar por favor, os Nebateus acreditavam que a sua deusa exigia a morte de suas crianças. Na cruz, Deus não exige nada, Deus não faz qualquer exigência, ele simplesmente dá o seu filho pela humanidade. E quando a gente pensa que ele dá o seu filho pela humanidade, parece uma coisa assim, até meio abstrata, uma coisa geral, uma coisa que não é específica. E quando nós lemos aqui dar pela humanidade, eu queria que você lesse: Deus não exigiu nada, mas ele entregou Jesus por você. Ou melhor, que você dissesse: Deus não exigiu nada, mas entregou Jesus por mim. Você pode dizer isso? Deus não exigiu nada, mas entregou Jesus por quem? Por você, por cada um de nós. Sacrifício humano não pode salvar. E é algo interessante, porque mesmo que alguém, um benfeitor, uma pessoa íntegra, um exemplo na sociedade, alguém que ama as pessoas, quisesse se aventurar a morrer na cruz, não adiantaria nada, porque por ser humano e por ser pecador, o máximo que ele poderia, talvez, era tentar se redimir num sentido, numa missão de auto-sacrifício. Mas qualquer sacrifício humano que seja, não pode salvar, justificar, ou não pode tornar pura, ou trazer perdão a uma outra pessoa. E é o que torna o sacrifício de Cristo tão extraordinário. Porque Cristo, ao mesmo tempo que ele veio como ser humano, e se ele não fizesse, não poderia morrer, porque Deus não morre, no seu sacrifício, Cristo entrega a própria divindade na forma humana para morrer e para nos salvar. E o texto que você tão conhece diz que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Do meio para o final as vozes diminuíram, né? O pessoal começou animado, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Você vê, na segunda o pessoal vai que vai, né? Eu não sou a Elaine assim animado igual no louvor, mas você está me ajudando bem, Deus seja louvado, viu? Então, queridos, nós entendemos que Cristo, ele ama o mundo de tal maneira que ele entrega Jesus. E quando nós vemos ali a ideia de unigênito, de único e gênito de filho, nós entendemos que Cristo, ele é o monogenês em grego. Ele é o único filho de Deus porque ele é o único da sua espécie. É o único que é divino e humano ao mesmo tempo. É a única pessoa da Trindade, além de Deus o Pai e do Espírito Santo, ele é o único do nosso Deus triuno, como acreditamos, que se veste da humanidade, que se revestiu de carne humana e veio morrer por nós. Cristo se torna então o único da sua espécie. E nós precisamos entender o que isso representa. Vai ser projetado agora. Por que nós temos dificuldade para o espiritual? Veja, é possível ler sobre Jesus e é possível até conhecer a Jesus sem que a salvação seja real para nós. Em que sentido? Tem muitas pessoas que conhecem a Bíblia. Tem muitos ateus que não só devoraram a Bíblia, mas conseguem recitá-la, boa parte dela. E não só isso, mas o próprio lado, o oposto ao de Deus, o lado das trevas, seja pelos anjos caídos ou por aquele que os comanda, não só conhecem a Bíblia, mas podem facilmente recitá-la de cor. Mas ainda assim eles não se sujeitam a essa verdade. Então, conhecer a Bíblia, conhecer sobre Jesus, ler sobre Jesus, não quer dizer que você aceite a salvação. Não quer dizer que você está reconhecendo a Cristo como seu Salvador e que você está se sujeitando a esta verdade. Esse é um problema sério. Só que o lado bom é que Deus, ele é paciente. E louvado seja o Senhor por isso. Porque se nós fôssemos Deus no lugar dele, acho que o mundo já tinha acabado, né? Estava todo mundo enrolado. Só que Deus, ele é paciente.
É o próprio texto que Pedro ele nos traz na sua segunda carta, acho que no capítulo 3, verso 9, né? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente, para com quem? Para conosco, não querendo que nenhum só pereça, mas senão que todos cheguem ao arrependimento. Por isso ele usa maneiras diferentes para nos ajudar a entender, e entender que o seu amor, e na grandeza do sacrifício de Cristo por nós, ele também repete muitas vezes, para que crendo, sejamos salvos. Então eu quero, a partir da próxima imagem, contar para vocês a história da salvação contada. Veja a imagem seguinte do cordeiro. Deus, ele falou sobre pecado e sobre morte no Éden. A imagem a seguir, que mostra esse cordeiro, e depois a imagem seguinte, os itens que aqui são postos, mostram como a história da salvação, como a narrativa ilustrativa que Deus nos traz, mostra como o pecado é horroroso, como o pecado ofende a Deus e a extensão do seu amor por nós. Adão e Eva precisavam entender a relação entre pecado e morte, e Deus então ele revela o seu plano para salvá-los. E muitos vão dizer assim: poxa, mas Deus precisava pegar um animal inocente, um cordeiro, ou um novilho, em alguns casos o sacrifício, né, o bezerro, e tirar a vida desse animalzinho, tirar o sangue, pôr numa bacia, colocar no altar. Será que seria necessário mesmo fazer isso? Uma coisa tão horrível quanto essa? E eu fico pensando, mesmo vendo essa cena todo dia, o sacrifício diário, o qual era realizado pelo sacerdote, de manhã e de tarde, fora os sacrifícios específicos pelos pecados que as pessoas ali cometiam, e mesmo assim, em muitos casos, e muitas pessoas pecavam deliberadamente. Eu fico imaginando, e sem esse sistema educativo e didático que Deus criou, como será que as pessoas se comportariam? Como que as pessoas entenderiam o plano da salvação, sem não só a dinâmica do santuário, mas do cordeiro que deveria ser morto? Mesmo nós, olhando para o que Cristo fez, quando a gente se detém naquilo que Cristo realizou, cada gota de sangue que Ele derramou por nós, nós agimos como agimos, nós somos como somos. Como então nós agiríamos se esse sacrifício nem tivesse sido realizado? A malignidade do pecado, ela pode então ser exemplificada a ponto de tirar a vida daquele que não tinha culpa, daquele que não só te amou, mas daquele que é o próprio Deus, por tão horrendo e tão miserável que o pecado é. Uma ilustração forte: pecado gera a morte, só sangue derramado pode então perdoar pecados, e só o sangue de Jesus purifica pecados, porque Ele não só veio como ser humano, mas o próprio livro de Filipenses, Paulo vai dizer que Cristo tinha habitando nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Como entender isso? Alguém que é Deus, mas alguém que vem como humano, sangra, morre e então ressuscita. Agora eu quero então contar para você a história da salvação repetida. O próximo slide vai dizer para nós que Deus ele falou sobre salvação na morte do cordeiro. Nenhum pai jamais lamentou como Adão e Eva lamentaram quando ocorreu a morte de Abel. Eles não só sentiram a morte de perto, mas não dá para mensurar qual foi o sentimento de saber que a sua atitude causou o pecado à humanidade, e esse pecado resultou na morte do seu próprio filho. A primeira família, e ainda mais, um homicídio dentro da própria família, de um irmão para com o outro. Adão e Eva viram na morte de Abel e do cordeiro mais do que palavras podem revelar. E literalmente, quando o pecador ele matava ali o animal, via o sangue escorrendo do seu corpo, da sua garganta, ele então entendia, talvez de uma forma um pouco mais profunda e menos pálida, o que o pecado significa. O Messias viria para pagar o preço do resgate, que é o que está lá em Gênesis 3,15. É a primeira promessa messiânica, a promessa do descendente, a promessa de que não só Jesus ele enviaria, ele seria enviado como descendente, mas que este descendente da mulher, ele não só esmagaria a cabeça da serpente, como de fato ele venceu, mas ele também teria a sua ferida no calcanhar, que não é uma ferida mortal, porque Cristo sim, ele foi morto, mas ele não morreu para sempre, ele venceu a morte, pois ressuscitou e vai voltar para nos buscar. Então a profecia de Gênesis 3,15 mostra que Cristo ele não só esmaga a serpente, como de fato o inimigo ele foi derrotado na cruz, mas que ele foi até as últimas consequências para morrer por nós. A maldição do jardim
deu lugar também à promessa. Ao mesmo tempo que o pecado entrou, perceba que no momento no qual o pecado entra, quando Deus ele se reúne com Adão, se reúne ali com Eva, antes de falar das condenações às quais eles estariam sujeitos, seja no planeta Terra, as dores de parto, os cardos e abrolhos, as bactérias e tudo aquilo que aconteceria, o árduo trabalho para ganhar o pão diário, a primeira coisa que Deus promete é o Salvador. A primeira coisa que Deus então lhes concede é a esperança de salvação. E antes de anunciar qualquer juízo, Deus sempre envia a oportunidade de salvação. Deus sempre envia a sua graça. Deus sempre oferece perdão. Deus sempre oferece salvação para depois de sermos salvos, Ele então nos oferecer a obediência voluntária, a obediência resultante de uma salvação que Ele me deu. Não foi diferente no povo do Egito, lá no povo de Israel. Porque quando ele vai recitar ali do Monte Sinai para Moisés, então ele diz assim lá nos primeiros versos de Êxodo 20: Eu, o Senhor, que te tirei com a mão forte, com a mão poderosa do Egito, eu que salvei vocês, eu que livrei vocês da escravidão e que livrei vocês com mão poderosa, eu, o Senhor, seu Deus, o Deus dos seus pais. E então ele recita aquilo que as pessoas deveriam obedecer para serem felizes e para mostrarem gratidão à salvação que ele operou. O próximo texto que vai ser compartilhado conosco, Romanos 6,23, diz exatamente isso, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, quando a Bíblia menciona isso, mostra para nós que esse dom gratuito, o dom que é dado de graça, sem sua participação, e que é oferecido para todo ser humano, faz com que nós não só aceitemos a Cristo Jesus, mas para que recebamos a vida eterna, façamos de Cristo o Senhor da nossa vida. E o que é mais triste nesse processo, é que se você perguntar para alguém para essa pessoa, se ela quer ser salva, a maioria vai dizer o quê? Que sim, é óbvio. Só que as pessoas querem salvação e não querem submissão. As pessoas querem ser salvas, mas não querem obedecer. Querem que Deus venha para livrá-las como um gênio da lâmpada que eu estalo o dedo e resolve os seus problemas, mas não querem que o Senhor, que o eterno Deus, seja o Senhor das suas vidas. Por isso que a próxima imagem vai mostrar para nós que o antigo santuário, ele era composto de duas partes principais, que nós vamos explorar aqui. A primeira parte, que é o pátio externo, que vai ser projetado agora, onde eram oferecidos sacrifícios no altar de bronze. E a segunda parte, que era a tenda do tabernáculo, a tenda ou tabernáculo, melhor dizendo, que era dividida em duas partes menores, chamadas de lugar santo e de lugar santíssimo, como você bem conhece. A seguir, vemos então que a salvação no rito do santuário, ela era uma representação de como Deus salva. Então, infelizmente, hoje, você sabe que a maior parte do mundo evangélico e do cristianismo não só inexplora a crença e a ideia de um santuário no céu, mas desconhece o processo de salvação que era feito no santuário, apontando para Cristo, e como que isso é importante para nós hoje. Porque tudo que não só que era feito no santuário, mas o que o próprio Cristo realiza em nosso favor agora, diante de Deus, e a intercessão que Ele dirige a nós, tem tudo a ver com o que era feito no santuário. Porque Deus, Ele tirou o povo do Egito, e então Ele diz, e me farão o quê? Um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Então nós entendemos, queridos, que o santuário terrestre, ele tinha essa função de aproximar o povo de Deus. E então quando Jesus Cristo vem e Ele morre por nós, Cristo se torna então um mediador entre nós e Deus. Ele se torna um representante da raça humana. Ele se torna aquele que morre, ressuscita, vence, e é aquele que agora está diante de Deus em nosso favor, intercedendo e fazendo com que a nossa oração seja aceita e com que o sacrifício dele seja acreditado para nós constante, diariamente. Então agora não há mais necessidade de um santuário, porque o próprio Cristo se tornou essa ponte, ele se tornou esse elo de ligação, e o sacrifício dele é tão perfeito e tão completo, que nós agora estamos mais ligados a Deus, do que se nós nunca tivéssemos pecado. Nós agora estamos mais próximos do Senhor, mais conectados com Deus, com um laço que não pode ser rompido, do que se nós nunca tivéssemos pecado.
E os anjos, de fato, não podem entender essa graça redentiva, essa graça redentora de Cristo e como ela age em nosso favor, porque eles não conhecem o pecado. Eles não pecaram, né? Aqueles que servem a Deus. E nós, então, experimentamos a graça de Cristo diariamente em nossas vidas, não só ao continuarmos vivos, mas ao sermos perdoados a cada falta, a cada imperfeição e a cada pecado. O santuário, ele era para a adoração e para a educação do povo. Então, o santuário é a maneira didática pela qual Deus não só mostrou para o povo o plano da salvação, mas para mostrar que cada animalzinho que era morto deveria então apontar para o Messias. E você vê como é que era uma coisa complicada, porque você imagina que alguém tinha que pegar um cordeiro, levar o cordeiro, entregar para o sacerdote, confessar os pecados na cabeça do cordeiro, matar o cordeiro. O sacerdote então pegava uma bacia, colhia o sangue, fazia ele todo o ritual que nós vamos mencionar aqui. E essas pessoas que levavam o cordeiro tinham que acreditar que um dia Jesus viria para morrer por elas. Se nós pensarmos na narrativa da salvação, entre nós que estamos depois que Jesus veio, temos evidências históricas, arqueológicas e teológicas disso. E aquele que tinha que matar o cordeiro esperando que um Salvador viesse, quem que está melhor na história, nós ou eles? Quem está melhor, irmãos, nós ou eles? Jesus diz, bem-aventurado aquele que não viu e creu. E nós estamos aqui, e nós sabemos que Jesus veio, confiamos nisso, acreditamos nisso. E outros tinham que acreditar que ele ainda viria um dia. E mesmo sabendo que Jesus veio, a gente ainda age como age. Misericórdia, né? Misericórdia por quem somos e por aquilo que fazemos. E louvado seja Deus porque nos aceita, porque nos transforma, porque nos acolhe e nunca nos rejeita. Nós entendemos, queridos, que para entender e experimentar a salvação por meio dos símbolos, era necessário não só muita fé, mas as pessoas elas também se atentavam não só ao que Deus realizou, mas também aos detalhes que estavam presentes no santuário. Essa imagem mostra aqui de forma bem clara aquilo que você já conhece, mas algumas coisas que devem ser aqui reenfatizadas. Veja, no santuário nós tínhamos a área externa. Na área externa, que até não aparece ali, mas como já apareceu na imagem anterior, nós tínhamos a entrada ali do santuário, que era chamado de pátio, e nós tínhamos então a bacia, que o sacerdote fazia a purificação, lavava suas mãos, e o altar de holocausto, que era quadrado, que tinha ali os chifres nas pontas, e que era o local no qual o corpo do sacrifício, do holocausto, do animal morto, era depositado para ser queimado. E ali então, depois de pegar o sangue do animal, era passado o sangue nas pontas dos chifres do altar de holocausto, e dentro então da tenda, o sacerdote que ali entrava, se você observar, talvez não dê para ver tão bem, mas em cima nós temos como se fossem tapetes, né? E esses tapetes eles eram colocados sobre várias camadas, e eles eram feitos de peles de animal, pele de texugo e pele de vários outros animais, e as orientações para o santuário ser feito, eram não só complexas, mas eram específicas e algo assim que não vem do nada. Por que Deus ia mandar eles pegarem madeira de cipreste, madeira de acácia, revesti-la de ouro, nas medidas exatas, colocar as cortinas, colocar ali a separação exata do que deveria ser posto? Não é à toa, não é por acaso. E talvez nós deveríamos atentar mais ao que o santuário representava e aquilo que ele significa para nós. E então dentro do lugar santo, nós tínhamos ali do lado esquerdo o candelabro com as pontas, nós tínhamos a mesa com os 12 pães da proposição que o sacerdote comia, e o altar de incenso, onde o incenso deveria estar sempre queimando, que representa não só as orações, mas a intercessão contínua, que é o que Cristo também faz por nós hoje. E dentro do lugar santíssimo, o véu então que separava os dois compartimentos, fazia com que no lugar santíssimo, onde se manifestava ali a Shekinah, a manifestação visível da glória e da presença de Deus, ninguém pudesse entrar, com exceção do sumo sacerdote, no 10º dia do 7º mês, chamado Yom Kippur, ou dia da expiação, dia do perdão, e antes de entrar lá, tinha que fazer um sacrifício por ele mesmo, um sacrifício pelo povo, para depois começar o trabalho, porque se ele entrasse lá com pecado, morria na hora, era fulminado, exatamente porque lá se manifestava a presença e a glória de Deus. E dentro então ali do lugar santíssimo, nós tínhamos a arca da aliança, feita com madeira de acácia, revestida de ouro, e dentro da arca nós tínhamos 3 coisas.
E você que é bom de Bíblia sabe que coisas eram, né? 3 coisas: as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão que havia florescido e o maná, que mostra a providência de Deus por meio do pão, a direção de Deus por meio do bordão de Arão e o caráter de Deus por meio da sua lei. Deus, ele é extraordinário. Deus, ele é perfeito, e esses símbolos ilustrativos e didáticos que ele nos traz mostram o plano da salvação e o amor de Deus por nós. Então nós vemos que o rito do santuário representava Jesus, seu sacrifício e seu ministério. Por isso que agora eu quero contar para vocês a história da salvação em cada ritual. Veja, havia várias cerimônias do santuário. Havia oferendas apaziguadoras, havia o rito de purificação e para fortalecer o relacionamento do ofertante com Deus, ofertas de gratidão, mas as lições de tudo eram o perdão do pecado e a salvação. Então nós tínhamos vários tipos de ofertas diferentes. Oferta que o sacerdote comia a carne do cordeiro, outras que ele não comia. Oferta que não tinha animal, que era a oferta ali de manjares, de gratidão. Nós tínhamos vários tipos de ofertas. E todas elas hoje não só representam a Cristo, mas imagina que você não precisa mais matar um animal. Você já pensou nisso alguma vez? Se você tivesse que matar um animal toda vez que você pecasse? Se você tivesse que ir para o sacerdote, chegar lá no pastor e falar, ó, pastor, aí eu ia olhar e falar assim, vamos meu filho, de novo você aqui, é a 3ª vez hoje, mas vamos lá, vamos matar mais um animalzinho aqui. Já imaginou uma coisa dessa? E Cristo está fazendo isso por você. Cristo entregou a vida por você, derramou o sangue por você, está intercedendo por você agora. E parece redundante ficar batendo nessa tecla, mas é uma coisa tão extraordinária que a gente não para pensar, e é por isso que a gente continua agindo como agimos. História da salvação, ela é vista por meio do sangue. E se nós então entendermos que o santuário, ele era uma representação, precisamos pensar o seguinte: Deus quer que cada um entenda e experimente essa mensagem de salvação. Não basta entender, você tem que experimentar na sua própria jornada, na sua própria vida, no seu próprio dia a dia, o que essa mensagem de salvação significa para você. Vivendo como alguém salvo, como alguém perdoado, como alguém redimido, como alguém que não precisa temer a condenação e a morte, porque Cristo morreu por você, e você só vai ser condenado se você mesmo quiser, porque a condenação não está mais sobre você, e sim a graça de Cristo. Então você precisa entender isso e tomar para si essa mensagem. Na realidade, o próprio livro de Hebreus, que ele é extraordinário ao falar sobre salvação e sobre o santuário, mostra que sangue de animal perdoa alguma coisa? Sangue de animal purifica do pecado? É claro que não, mas simplesmente apontava para um Salvador que viria e que realmente cumpriu a promessa e morreu por você. O sacrifício de animais só tinha valor porque simbolizavam a Jesus. E alguns chegam a usar a ilustração. Eu sei que hoje, eu acho que mais ninguém aqui usa cheque, né? Alguém aqui já passou cheque na vida? Já? Já usou cheque? Muito bem. Eu estou confiando que você levantando a mão, ninguém vai querer saber quantos anos você tem, tá bom? Você que passou o cheque, alguns usam a ilustração para dizer o seguinte: o cordeiro era morto, o cheque havia sido dado, mas somente quando Jesus veio e ele morreu por nós, o saldo então cai na conta e o cheque ele é depositado, ele é creditado e a dívida é paga. Alguns chegam a usar essa ilustração que, para meu ver, não só faz sentido, mas nos consegue fazer com que entendamos o que Cristo fez e é aquilo que o cordeiro apontava para o futuro. João Batista, pelo Espírito Santo, ele disse então, naquele texto conhecido por nós, que Jesus, ao apontar para ele, era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E o profeta Isaías também profetiza, mais ali de 700 anos antes, dizendo que o Cordeiro, ele seria levado ao matadouro, e que o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Por isso que agora eu quero contar para você a história da salvação no próprio sacrifício. Então veja, a transferência do pecado, assim como ocorreu no santuário, em relação a Jesus, ela também ocorre por nós e em favor de nós. O pecador, ele ia para o santuário com o cordeiro, ele colocava a mão na cabeça do animal, você pode conferir isso em Levítico capítulo 1, e ele confessava o pecado. E isso então simbolizava a transferência do pecado. Depois ele mesmo tinha que matar o animal. Então, se nós virmos a imagem a seguir, o sacerdote ele apara o sangue numa bacia, põe o sangue com o dedo nas pontas do altar, que era ali naqueles chifres, né, que ali aparecem. Pode avançar, Mateus?
nos chifres que aparecem ali, e depois ele derrama o resto do sangue na base do altar. E o texto a seguir mostra, em Levítico 4:35, que o sacerdote, a partir do próximo slide, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu, e lhe será perdoado. E como é bom ouvir essa palavra, né? Como é bom não só ouvir e entender essa palavra, e entender também que ela é atribuída e direcionada a nós. Então você pode agora olhar para quem está do seu lado, ou quem sabe está atrás, ou quem está à frente, e você pode dizer para essa pessoa o seguinte, ó: mesmo você sendo quem você é, pode dizer, diga em nome de Jesus aí, você foi perdoado por Jesus. Disse? Agora diga com mais força, com mais ênfase: você foi perdoado por Jesus. Que gloriosa mensagem é essa? Que gloriosa palavra do Evangelho é essa? Saber que nós somos perdoados por Jesus, que não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa por onde você andou, você é perdoado por Cristo agora para viver em novidade de vida, para ter uma nova experiência, para ter uma nova vida ao lado de Jesus. E é por isso que agora eu quero contar para você a história da salvação no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, conforme a imagem nos mostra, Jesus, ele é triunfante. Ele é o tema central desse livro. No capítulo 1, ele nos ama e pelo seu sangue nos liberta dos pecados. No capítulo 5, ele é o cordeiro que abre os livros do juízo e ele salva o seu povo. No capítulo 6, ele é o cordeiro que abre os selos da história para salvar. No capítulo 7, ele é o cordeiro que livra pelo seu sangue. E no capítulo 13, Jesus é o cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Mesmo antes de você nascer. Mesmo antes de você pensar em vir à existência, no caso dos seus pais pensarem, Cristo já havia decidido morrer por você. Antes da humanidade ter sido imaginada ou ter sido criada, posta em prática, com a mão na massa, o Jesus já havia decidido se submeter à morte em favor de cada um de nós. Agora eu quero contar para você a história da salvação na eternidade, para que caminhemos para o fim do nosso encontro. Desde a eternidade, Deus fez um plano. O plano da salvação foi posto em ação assim que a humanidade pecou. Mas nós temos que entender que o ato de Jesus morrer, de vir, prometer o cordeiro em Gênesis 3,15, não foi um plano B. A Trindade não olhou e falou: olha lá, ó, e pecaram, agora está tudo lascado. Agora vamos ter que fazer alguma coisa. Não foi um plano B. Na verdade, Deus, por não só ser onisciente e antever tudo aquilo que ocorre, mesmo antes do pecado existir, por amor a nós, decidindo que ainda assim nos criaria, Jesus já se submeteu ao plano de vir e morrer. Nunca foi o plano B nos salvar, mas o amor de Deus, que é eterno e que é dado a nós, um amor perfeito, ele se cumpriu em Cristo, decidindo morrer por nós, mesmo antes da humanidade ser criada. Fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo, e nós entendemos que ao invés da dupla predestinação que alguns chegam a pregar, que uns nasceram para se perderem, uns nasceram para morrer, uns nasceram para serem destruídos, e a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia fala da predestinação em Cristo, que eu fui predestinado para ser salvo, porque Jesus morreu por mim, e agora eu vou escolher permanecer na salvação ou não, eu vou escolher dar vida eterna ou não, mas eu fui eleito em Cristo e fui predestinado para ser salvo, desde que Jesus morreu, decidiu morrer por mim, antes da humanidade ser criada. Então nós acreditamos na predestinação bíblica, na predestinação em Cristo, que nós não estamos mais condenados à morte, nós não estamos mais sujeitos à destruição, porque a graça de Cristo está sobre nós. Agora ele olha para você e diz assim: e aí, o que você vai fazer? Você vai querer ou não? Você quer a graça ou não? Quer o presente ou não? E a decisão está nas mãos de quem? Nas nossas mãos. Simbolizada então pelo Cordeiro no antigo santuário, Cristo nos deu a eternidade. Em Jesus, a vida eterna é nossa para sempre. Em Jesus, nós recebemos esse dom, esse presente. Pela sua graça temos a certeza da vida eterna, e o nosso coração, ele tem paz. Agora eu não posso deixar de mostrar para você quais então são os passos para receber a salvação. Então, como que eu posso fazer isso? A imagem a seguir vai nos mostrar não só quais são esses passos, mas o slide seguinte vai nos dar 5 passos para que eu e você
continuemos a confirmar essa salvação que nos foi ofertada. Primeiro, aceite e reconheça a realidade de que você é pecador e clame por Jesus. Você já clamou por Jesus hoje? Você já clamou a Jesus dizendo: Senhor, eu sou miserável, sou pecador. Eu entendi pelo Espírito Santo que eu mereço a morte, que eu nasci com uma natureza pecaminosa que é inimiga do Senhor. Mas eu agora estou clamando por Cristo Jesus. Se você já o fez, amém. Faça ainda mais. Se você não o fez, faça isso ao longo deste culto e antes de se retirar daqui. Confesse seus pecados a Deus e se converta. Eu costumo contar uma história que é de um rapaz que vivia no interior. Sabe aquele lugar onde você mora ali perto de um sítio, consegue até criar alguns animaizinhos e até cria ali algumas galinhas? Já viu algum lugar assim? Tem alguém da família que faz isso? Imagina que um rapaz, ele era muito pobre, muito simples, estava com fome, viu ali o seu vizinho criando algumas galinhas. Então, um dia, quando ninguém estava olhando, o que ele fez? Pulou o muro do vizinho e decidiu roubar uma galinha. Arrependido do que fez, por ser cristão, depois de cozinhar a galinha, comê-la ali refogada, com piqui, para quem gosta de piqui, não sei se alguém gosta aqui. Aí ele orou, o Senhor falou assim: Senhor, perdão, eu roubei a galinha, não devia ter feito isso. E adivinha o que Jesus fez? Perdoou. Aí no dia seguinte, mais uma vez, ele sentiu fome. Vendo que as galinhas estavam sozinhas, ele pula o muro mais uma vez. E ele rouba a segunda galinha. Agora ele faz a galinha assada. Assada com batata ainda. Aí ele come. E aí ele está saboreando ali. Aí bate um pesar na consciência: Senhor, estou comendo essa galinha, está tão gostosa, Senhor, assada, temperadinha. Mas eu sei que o que eu fiz foi errado. Me perdoe, Senhor. E Jesus fez o quê? Perdoou. Só que com o passar do tempo, ele foi fazendo isso dia após dia. Dia após dia. E comia refogada, assada, cozida, no espeto, no churrasco. Aí chegou um dia que ele orou da seguinte forma: Senhor, o Senhor sabe que eu estou aqui de novo. Me perdoe pela galinha que eu roubei. E me perdoe pela galinha que eu vou roubar amanhã. Imagina uma situação dessa, né? Não adianta querer confessar o pecado e não se converter. Porque o processo do arrependimento envolve entender que eu não só sou pecador, que eu devo clamar por Jesus, que eu preciso ser salvo, mas então que eu devo confessar, levar os meus pecados para Deus, entregar para Ele e mudar de vida, mudar de caminho, pedir o poder de Deus, o apoio de Jesus para que eu não faça mais a mesma coisa. Por mais que eu e você sejamos pecadores, que lutaremos com o pecado até a volta de Jesus, e pela graça de Cristo, a natureza espiritual que recebemos de Deus, vai guerrear com a natureza pecaminosa, nós não podemos deixar de lutar. Nós não podemos nos tornar pecadeiros que fazem do pecado o estilo de vida, mas devemos continuar confiando em Deus e guerreando contra essa natureza com a qual nascemos, mas da qual seremos livrados muito em breve. Não podemos desistir. Por isso, confesse e se converta. Peça perdão a quem você ofendeu e faça as reparações necessárias. Peça perdão e mostre a mudança. Peça desculpa, mas mostre que você quer ser diferente, que você se arrependeu. Creia e aceite o perdão que Ele proveu por meio de Jesus. E por fim, e não menos importante, que dará início a um novo processo, a uma nova etapa, a um recomeço, peça o batismo e siga o exemplo de Jesus e sinta a paz que inundará a sua vida. Para nós então concluirmos aqui o nosso diálogo, eu quero mostrar para você 3 pontos importantes. Primeiro, aquela voz suave falando a você é o Espírito Santo. Aquela vozinha que está falando com você, não faz isso não. Viu, meu filho, acorda aí para a vida, não faz não. É o Espírito Santo. Ele não te deixou. Alguns que às vezes estão preocupados de terem pecado contra o Espírito, mas se você está aqui, se você está clamando, se você está ouvindo a voz de Deus, o Espírito ainda continua trabalhando em nós. E Deus seja louvado por isso. Não hesite, não deixe para amanhã. Não espere para que dê certo. Não ache que você vai conseguir mudar sozinho. Abra seu coração para a vida e a alegria da liberdade comprada por Cristo Jesus. E por fim, a próxima imagem vai dizer para você o que você deve fazer. Estender a mão para a salvação. Eu quero parar por aqui, mas eu não posso deixar de convidar você a tomar uma decisão. Eu vou até convidar você, Raquel, pode vir, por favor, venha para cá. Porque assim como no começo a Raquel louvou a Deus,
e você entendeu a mensagem, eu gostaria que novamente, quando ela o fizesse, você não saísse daqui sem tomar a decisão de estender a mão para agarrar a mão de Jesus, de se apegar à salvação em Cristo de uma forma ainda mais íntima, mais completa, consistente, mais especial do que você fez até hoje. Para aqueles que já tomaram a decisão por Jesus, já foram batizados, renove a sua aliança com Cristo e não saia daqui sem entregar a sua vida para Ele e pedir que Ele envie alguém para você cuidar e para você amar, porque ninguém vai para o céu sozinho. Mas se há alguém aqui que ainda não tomou essa decisão, se ainda não decidiu renovar a vida com Jesus, nunca passou pelo batismo nas águas, ou já o fez há muito tempo, se afastou do caminho e precisa renovar a sua decisão, que você o faça enquanto há tempo, porque enquanto há fôlego, há oportunidade de salvação. Enquanto a Raquel cantar, eu quero que você se coloque em pé, que você atenda ao convite de Jesus por você, e que você tenha certeza que o sacrifício de Jesus, ele pode e vai te alcançar mais uma vez. Que Deus te abençoe. Por que você chora assim desse jeito? Conta pra mim. Abre seu peito, desabafa agora. Fala de tudo que te faz infeliz. Não sofra assim, a esperança, teu coração, tenha fé, a solução que tudo novo se fará pra você. Um novo dia vai raiar se você acreditar. Eu já sofri pra te ver feliz e não ver você chorar mais desse jeito. Eu já morri pregado na cruz. O meu nome é Jesus. A esperança no coração. Tenha fé, a solução que tudo novo se fará pra você. Um novo dia vai raiar se você acreditar. Eu já sofri pra te ver feliz e não ver você chorar mais desse jeito. Eu já morri pregado na cruz. O meu nome é Jesus. Eu já sofri pra te ver feliz e não ver você chorar mais desse jeito. Eu já morri pregado na cruz. O meu nome é Jesus.
música já disse tudo, né? O que Jesus fez. E o que Jesus fez para que nós não tivéssemos mais que sofrer. Eu quero que antes de você sair daqui, quando você for orar comigo, você pense na pessoa que você pode trazer para cá, convidar para vir. Nós estamos já nos últimos momentos, os últimos preparos em relação à Semana do Calvário, que com certeza não só vai mudar a vida de muita gente, mas vai ser a resposta às orações de muitas pessoas que não veem mais alegria na vida, que não veem mais esperança. Então, ao sair daqui e ao orar comigo, pense nessa pessoa que o Senhor vai alcançar por meio de você. Pense nessa pessoa que você vai amar, acompanhar, convidar, testemunhar, e que o Senhor Jesus, por meio de você, trará para a casa dele. E nós veremos muitas decisões ao lado de Jesus. Semelhante ao que ocorreu ontem com a Audriele, nós veremos muitas outras pessoas estudando a Bíblia, voltando para a casa do Senhor e sendo batizadas em nome de Jesus. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós louvamos o Senhor, nós te exaltamos, nós te agradecemos, porque temos a plena convicção que o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor, por enviar a Jesus para morrer por nós. Obrigado porque através do sacrifício de Cristo Jesus, nós entendemos o tamanho e a extensão do seu amor e como o Senhor nos perdoa. Clamamos por esse perdão. Nós clamamos a Jesus por entendermos que somos pecadores. Queremos confessar ao Senhor as nossas faltas. Queremos que o Senhor nos dê a força para mudar, para nos convertermos dos maus caminhos. Queremos pedir perdão às pessoas que ferimos e também reparar os erros que cometemos. Então, por favor, Jesus, transforma a nossa vida. Nos dê o teu Espírito Santo. Nos permita não só caminhar ao teu lado, mas que o brilho de Jesus irradie através de nós e que muitas pessoas sejam alcançadas. Por favor, Jesus, queremos que a nossa família seja salva. Queremos que nós cheguemos nesse grande dia. Queremos que o Senhor traga várias e várias pessoas para nós amarmos e para mostrarmos que vale a pena servir ao Senhor Jesus. Por favor, assim como Cristo morreu por nós, para que nós não tivéssemos que chorar e nem sofrer, que tomemos parte nessa salvação a cada dia. E ao voltarmos para nossa casa, sintamos a tua proteção e o teu cuidado, com os teus santos anjos ao nosso redor, e preguemos o teu amor para as pessoas ao longo dessa semana, e voltemos aqui na próxima quarta-feira para testemunhar os milagres que o Senhor realizou. Nós oramos, agradecidos, crendo que o Senhor nos ouve, e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Dê uma feliz semana para quem está perto de você. Não saia sem fazê-lo, enquanto louvaremos a Deus com o hino da despedida aqui de todos nós, pela nossa equipe de louvor. Que Deus seja louvado. Nós vamos nos despedir com uma música diferente, até mesmo por estratégia. Vou pedir para os meninos do som colocar a letra do Me Derramar. A igreja pode, assim que iniciarmos, ter a saída ordenada pelos nossos diáconos.